A velha casa de cedro. O que descobrimos naquele verão mudou tudo. Todo verão, desde que me entendo por gente, eu passava alguns dias com a família da minha tia em uma fazenda isolada no interior do Espírito Santo. Era uma tradição não oficial. Assim que as aulas acabavam, minha mala já estava meio pronta. Eu só precisava jogar uns shorts, uma blusa velha e um livro dentro, e o resto a natureza cuidava. A fazenda, chamada Santa Ágata, ficava no alto de uma colina rodeada por mata, nativa, a várias horas da cidade mais próxima. O marido da minha tia, o senhor Álvaro, herdou aquelas terras do bisavô que havia comprado a propriedade no final do século XIX. A casa principal era charmosa, com varandas largas, móveis de madeira maciça e cheiro constante de café fresco. Tudo ali respirava história. Só que naquele verão, algo estava diferente. Talvez fosse a minha idade. Eu tinha acabado de completar 16 anos e me sentia invencível, pronta para aventuras maiores do que tardes na rede ou passeios a cavalo. Ou talvez fosse o calor insuportável, o tipo de calor que parecia queimar os pensamentos e mexer com a sanidade. O que quer que fosse, eu estava inquieta. E aquilo me levou até a antiga casa de cedro. Tudo começou numa manhã abafada. Eu estava entediada, jogada no chão frio da sala, quando tive uma ideia que me pareceu brilhante: explorar a fazenda, além dos limites conhecidos. Peguei um mapa antigo que ficava pendurado em uma das paredes do corredor. Um desenho a carvão, feito pelo próprio bisavô de Álvaro. Nele, entre curvas e anotações quase apagadas, notei algo. Uma estrutura chamada Casa Velha, localizada na parte norte da propriedade, a quase 2 quilômetros da sede principal. Meus olhos brilharam. Aquilo não era apenas uma caminhada, era uma missão. Chamei Gabriel, meu primo de 17 anos. Ele era o típico garoto de interior, calmo, habilidoso com ferramentas e absolutamente cético. Relutou um pouco, como sempre, mas acabou topando com a condição de que voltaríamos antes do almoço. Aceitei de imediato. Se eu soubesse, saímos às 8h15, o sol já forte no céu. Seguimos por uma trilha estreita que serpenteava entre eucaliptos e campos abandonados. Durante o caminho, Gabriel comentou que poucas pessoas se aproximavam daquela parte da fazenda. Disse que sua mãe, minha tia Cecília, evitava falar da casa velha e que Álvaro simplesmente dizia que era um lugar sem importância. Como um lugar construído há mais de 100 anos pode ser sem importância? Perguntei sem esconder o sarcasmo. Gabriel deu de ombros. Talvez seja exatamente por isso. Levamos cerca de 40 minutos para chegar. A primeira coisa que vimos foram as árvores altas, densas, abafadas. Era como se o tempo tivesse parado ali. A casa surgiu atrás de um velho portão enferrujado, coberta parcialmente por trepadeiras secas. Ela era feita de madeira escura e pedras nas fundações. O telhado estava intacto, mas o restante da estrutura parecia prestes a desabar. A porta da frente estava entreaberta. Ao entrar, o cheiro foi o primeiro aviso. Um misto de madeira molhada, mofo e algo mais metálico. A sala principal tinha móveis antigos cobertos por lençóis puídos e uma lareira que parecia nunca ter sido usada. Nas paredes, arranhões profundos serpenteavam como se algo tivesse sido arrastado por ali, ou tentado sair. Isso tá estranho, sussurrei. Gabriel me lançou um olhar sério. Tá mesmo. Seguimos pela casa. A sala de jantar era menor do que eu esperava, com uma mesa de 8 lugares e cadeiras quebradas. Uma porta nos levou até a cozinha, onde panelas antigas ainda pendiam de ganchos. Era como se alguém tivesse saído às pressas, décadas atrás. Mas foi o corredor dos quartos que realmente mudou o clima. O ar ali era mais denso, mais frio. Eu sentia uma pressão nos ouvidos, como se estivéssemos mergulhando em águas profundas. Olhamos os 3 primeiros quartos, vazios, cobertos de poeira.
Mas o último, o quarto maior, tinha um armário antigo e uma sensação tão pesada que me deu vontade de recuar. Vamos ver o que tem ali? Perguntei, tentando disfarçar o medo. Gabriel assentiu, sem dizer uma palavra. Abrimos o armário. Estava vazio, então ouvimos os passos, primeiro suaves, depois cada vez mais nítidos, como se alguém descalço andasse no corredor. Pararam na frente da porta. Não tinha ninguém, nada, mas a presença era palpável. Eu corri. Gabriel correu atrás. No chão, só nossas pegadas marcavam a poeira grossa. Mas o som dos passos não era da nossa imaginação. Lá fora, a luz nos acolheu, como um abraço desesperado. Mas então, Gabriel gritou. O braço dele estava coberto de vergões vermelhos, brotoejas que surgiram do nada. O pescoço inchava rápido, como se algo estivesse queimando de dentro para fora. Entrei em pânico, segurei a mão dele e corri de volta para casa. Minha tia ficou em choque. Levou ele ao hospital às pressas. No dia seguinte, ele estava bem. Totalmente bem. Sem marcas, sem dor. Como se nada tivesse acontecido. Mas nós sabíamos. Algo aconteceu naquela casa. Contamos tudo à família. Álvaro ficou visivelmente incomodado. No dia seguinte, decidiu ir investigar. E sim, nós fomos junto. Só que a casa estava diferente. As marcas sumiram, o cheiro, o frio, os arranhões. Tudo desaparecera. Tem algo errado aqui, meu Deus, sussurrei. Gabriel me olhou pálido. A fumaça. Ele viu também. Quando saímos da casa no dia anterior, ambos vimos, mesmo que nenhum de nós tenha falado, uma fumaça acinzentada na porta, com forma humana, imóvel, como se nos observasse. Nas semanas seguintes, tentei esquecer, mas sonhos começaram a vir. Sonhos com a casa, com o som dos passos, com vozes que não eram minhas. Gabriel também começou a ter pesadelos. Um dia, ele me mandou uma mensagem. Você também ouve quando está sozinha? Eu ouvia. Às vezes, de noite. Outras vezes no banho. Passos. Alguns meses depois, recebemos uma notícia. A casa velha havia pegado fogo misteriosamente. Não restou nada além de cinzas e a base de pedra. Os bombeiros disseram que o fogo pareceu começar por combustão espontânea. Álvaro ficou em silêncio por dias. Depois, confessou algo à tia Cecília, que ela nos contou mais tarde. O bisavô dele tinha construído aquela casa com a ajuda de trabalhadores locais, mas havia rumores de que um deles, um curandeiro indígena, havia amaldiçoado o lugar após ser injustamente acusado de roubo e deixado trancado lá dentro, onde morreu. Desde então, ninguém morava lá por muito tempo. Sempre acontecia alguma coisa. Sempre alguém ficava doente. Ouvia coisas. Sumia. A casa ficou abandonada desde os anos 1950 e deveria ter sido demolida, mas eles tinham medo até disso. Agora, ela se foi, mas às vezes, quando vou dormir, ainda escuto os passos no corredor e lembro, a fumaça tinha rosto.